Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Zé FK. Agradeço que você esteja hoje nesta primeira aula. Nós vamos entrar hoje no estágio 1 do caminho cíclico da serpente plumada. E já de saída eu lhe digo que é um caminho de profundidade. É um caminho que você vai dar início hoje, fundamentalmente, numa conexão profunda com você mesmo, com você mesma. Você vai perceber ao longo desta jornada, e eu não preciso lhe convencer mais absolutamente de nada, afinal de contas você já está aqui, você vai perceber que a cada passo, a cada estágio que você segue, você estará num processo natural de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de um conhecimento aprofundado que talvez você não tenha experimentado antes. Nós vamos iniciar hoje a partir do chakra da base. Você vai entender isso na aula que se segue objetivamente, você vai ver os templates, mas você vai perceber com profundidade a conexão que é possível ser estabelecida a partir dos seus centros de energia. Os centros de energia são os grandes formadores da consciência humana no nosso cotidiano. Não é simplesmente tratar aqui de um equilíbrio, ou de uma ativação de chakras, não é isso não. Eles serão ativados ao longo deste processo todo. Mas mais do que isso, é vivenciar, sentir a presença deste centro de energia atuando e fundamentando a sua atuação no seu cotidiano. Este processo ele é bonito porque ele vai permitir a você um reconhecimento que muitas pessoas acabam não tendo ao longo da vida inteira, de se conectar com o próprio corpo, de se conectar com o plano espiritual, entender a dinâmica não só dos centros de energia, os chakras, mas também dos corpos sutis que nos envolvem, dos 7 corpos principais, hoje você já vai ver isso, da tela atômica que reveste ou que revestiu a nossa consciência física e espiritual desde quando Atlântida caiu. E como se faz, a partir da próxima aula, como é que nós faremos este encaminhamento para quebrar esta tela atômica, e a partir desta quebra da tela atômica, como é que nós vamos tendo consciência no dia a dia. É lindo. A aula de hoje se divide em 3 partes. Esse primeiro vídeo introdutório, que é uma comunicação direta com vocês, mais livre, vamos assim dizer. A segunda parte, que é a aula propriamente dita, e aí nós vamos colocar os templates para que você possa reconhecer cada uma das etapas que ali estão colocadas, cada passagem, cada entendimento, cada passo, e nós vamos juntos, nessa busca da compreensão de cada um dos estágios, melhor dizendo. Esta jornada é uma jornada que vai conectar você ao teu ser mais profundo. Finalizando a aula propriamente dita, nós vamos logo na sequência, no mesmo vídeo, eu resolvi colocar tudo isso nos vídeos, você vai ter a meditação guiada. Portanto, desde já eu lhe peço, se você está assistindo isso em algum lugar público, aguarde, faça essa aula num momento em que você possa fazer as anotações, que você possa estar 100% no momento presente, no agora, assistindo, entendendo, anotando, porque logo na sequência eu vou disponibilizar a meditação para a conexão efetiva com o seu chakra da base, com o anjo desta ativação, que é o anjo da Atlântida, que é o anjo que desde a Atlântida já está conectado no plano da Terra para esta finalidade, segundo Stuart Pearce. E nós vamos ativar este processo hoje e eu espero que você tenha realmente bom ânimo para fazer cada uma dessas etapas. A recomendação, como eu já disse na aula 0, é que você faça apenas uma aula e uma meditação por dia. Não faça várias, não vai ajudar no seu processo. Você precisa sentir
depois de assistir a aula e fazer a meditação, você precisa vivenciar. No seu caderninho de anotações, ao longo do dia, se você puder, naturalmente, faça as anotações. Faça os registros daquilo que você está percebendo na relação que você tem com o mundo, que você está estabelecendo com o mundo. É nesse ponto que Quetzal acabou me orientando a fazer algo um pouco diferente. Sair apenas das teorias e de que vamos resolver todas as questões do mundo em apenas alguns vídeos, não é isso. A proposta é uma jornada. Que durante 12, 13 dias você possa, assim como tem a influência de Quetzal, nós temos a influência de Pakal Rotan também, através de Palenque, numa conexão muito profunda também de Sananda. Então, neste caminho que você está hoje, na aula 1, no estágio 1, você vai vivenciar, você vai experimentar cada uma destas etapas. E experimentando cada uma dessas etapas, você pode garantir ao seu coração uma vivência mais profunda, uma vivência mais amorosa, uma vivência mais conectada, uma vivência de relacionamento. Vou dizer desde saída, pode ser que em alguns momentos você tenha algumas descobertas que podem causar aparentemente algumas revoltas internas. Como é que eu não enxerguei isso antes? Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não, vivendo o mundo nessa correria que nós estamos, como é que eu não me liguei nesse momento antes? Por que eu deixei me conduzir desta forma? Esta é a proposta desse trabalho vivencial. Por isso, essa introdução, a aula propriamente dita e a meditação. Nós temos aí aproximadamente uma hora e 10, 15 aí, minutos de trabalho que você tem que dedicar. Faça uma por dia, como eu já disse, e se dê essa oportunidade de vivenciar cada uma das etapas, se conectando aos seus chakras. Você vai entender o que eu quero dizer. Quando nós entrarmos na aula expositiva, você vai perceber a importância desta conexão, o fundamento desta conexão, a iluminação desta conexão. Aguardo você na aula, é só aguardar que já na sequência eu colocarei. Até breve. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos. Vamos iniciar a nossa primeira aula, o estágio 1 do caminho cíclico da serpente emplumada. Esta jornada vai causar algumas transformações importantes na sua vida, tenho certeza disso. Venha comigo, vamos nos aprofundar individualmente. Eu quero que você, dentro do possível, agora observe os templates que estão colocados. A minha imagem vai ficar recolhida um pouco mais agora, um pouquinho menor, para que você possa apreciar cada uma das etapas, cada um dos passos, cada ideia que eu fui transportando para cá, para que você pudesse sempre estar conectado. Quero agradecer profundamente já na partida desta primeira aula a esta inspiração de Quetzalcoatl, este Deus mesoamérico, como você pode ver na aula 0, que tem uma profundidade muito intensa, que tem uma conexão muito forte com o Cristo, com Sananda, com Jesus, e você vai observar isso, vai ficar muito claro a partir da aula 9, da aula 10, a presença de Jesus Cristo em todo este processo, em todo este contexto. Quetzalcoatl é um ser que tem uma influência muito grande nos dias atuais. São responsáveis, tanto ele quanto Pakal Rotan, pela constituição do calendário maia, ou pela codificação daquela pedra maravilhosa que trouxe o calendário maia e que foi revelada por José Argüelles aí no século passado, no final do século passado. E eu quero que você entenda que, se você se permitir, se desafiar, se conectar, abrir de fato a sua mente, o seu espírito, o seu coração, o seu chakra crístico, aqui ó, chakra crístico, nesta concepção de 12 chakras mais um, que você vai ter ativado ao longo desta jornada, eu tenho certeza
que muitas coisas acontecerão na sua trajetória. Vamos então diretamente já a este conceito da aula 1, para que você possa já ir se conectando efetivamente. Este é o caminho cíclico da serpente emplumada. É um caminho que vai trazer uma transformação para a alma. Como ele diz, a descoberta da vida logo no primeiro ponto. Você lembra desta figura? É a imagem efetiva do caminho cíclico. Você lembra que eu trouxe na aula 0 o desenho que eu fiz para que se transformasse nesse mapa, vamos assim dizer, nesta estrada, nesta jornada maravilhosa, espetacular, de tal maneira que você vá subindo degrau a degrau. Então esta aqui é a visão macro, onde nós estamos hoje, para que você entenda, exatamente neste ponto, na base, no chakra da base, no centro de energia da base. Até o final deste trabalho você vai entender como que esses centros de energia se relacionam diretamente com os nossos corpos sutis. Hoje mesmo você já vai ver a influência desses centros de energia em nossos corpos sutis. Cada passo, cada jornada, cada etapa, cada vivência que você vai tendo, ele vai trazendo uma conexão maior. Para que você tenha clareza, o princípio da vida, vamos só rememorar, o princípio da vida, como nós já dissemos, ele vem com o Senhor, com Deus, com o nosso Criador, através do som, da totalidade. Por princípio fundamental, ele desenvolve, através das suas partículas divinas, da impregnação das suas partículas divinas, naquele mar de consciência latente, ele faz uma impregnação daquilo através do mantra, e o mantra forma o yantra, os números, forma a arquitetura, o desenho de tudo que virá a ser. O surgimento do triângulo envolto com um outro círculo é como se fosse um óvulo, um embrião que está nascendo. É um embrião que está chegando para gerar todos os universos e tudo aquilo que ele criou desde a origem. O Criador criou tudo a partir do tudo o que ele era. Algumas pessoas equivocadamente dizem que Deus criou tudo do nada. Não, Deus criou tudo do tudo que ele é. Pois Deus não existe, Deus é. E esta concepção de criar tudo do tudo que ele era, que ele é, ele já começa a trazer isso através do yantra, que é a forma. O tríplice conhecimento, porque a partir do mantra, do yantra, se forma o tantra, que é a sabedoria. E o tantra não tem nada a ver com esta deturpação que foi tão divulgada nos nossos tempos, já desde o século passado, desde 1900 e pouco, que perverteu a concepção da sabedoria tântrica para uma questão apenas física. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma concepção maior, ampla, que envolve todo o ser e todos os universos. Na sequência, após a concepção através das partículas de Deus, a mãe primordial, na sua ativação essencial, começa a dar origem a todas as demais consciências, a todos os demais seres. A presença da mãe sagrada, a Senhora Narabô, Maria, Isis, toda essa potência já vem desta origem. Alguns poderão dizer, mas veja, o princípio da criação é o princípio masculino. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Desde a origem, o Criador manifesta-se através da fonte. Ele é a própria fonte, porque ele gerou a fonte. E a mãe é esta fonte, impregnando toda a eternidade, impregnando todos os universos. E a partir desta impregnação começa a surgir a força e a potência
dos 12 ciclos naturais da criação. Tudo se resume, e você vai poder observar isso quando você tiver a oportunidade de ler o livro O Reino Místico de Deus, que eu estou finalizando. Tudo se resume ao cubo. Nós vamos detalhar o cubo de Metatron, passo a passo. Os 13 círculos da criação que estão embutidos dentro do círculo, dentro do cubo de Metatron. E esta consciência mais profunda, esta consciência esotérica, é que faz conectar o teu ser. Porque você não vai mais ficar restrita a uma concepção de mundo, restrito a uma concepção de mundo que limita a sua consciência apenas nesta região do planeta Terra, onde o exercício maior está feito pelos dominadores do sistema, pelos dominadores da sua consciência, pelos dominadores da minha consciência durante muito período, durante muito tempo. O despertar é essa função agora. Por isso que se fala tanto em despertar, é preciso que nós tomemos consciência desse fruto deixado pela Mãe Primordial, pelo grande Criador, pelo Eterno, pelo nosso Deus, que só Ele existe, não existe mais nada. Ele vai trazer esta concepção e este despertar. Então, os 12 anciões originais, depois da criação do unigênito, é que marcam a presença e o tempo como a grande arte da manifestação da vida. No entanto, para que a vida tivesse fluência, foi necessário ter dado uma origem ao holograma. Porque a consciência dos seres na densidade, imagine que você tem vários degraus do mais rarefeito ao mais denso. Você tem vários degraus que vão densificando até chegar na matéria em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, em termos de emoções, em termos de sensações. Imagine isso sendo concebido desta forma. Esses passos que nós vamos tendo de densificação é que vão permitindo que a nossa consciência, a centelha divina criada pelo Criador já na origem, pudesse se manifestar. No entanto, não é possível, e você vê essa coincidência ou não nos registros bíblicos, nos livros sagrados, não é possível ver a face de Deus. Para isso, foi necessário que fosse criado, na divisão tempo, uma espécie de um holograma, para que o homem pudesse vivenciar este holograma. E que a jornada que ele se propusesse a fazer, a partir desta descida, vamos assim dizer, a partir dessa densificação, da saída dos corpos mais sutis até a chegada ao corpo denso, para ter a experiência no universo das sensações, foi preciso realmente ter a dimensão do tempo. A partir da criação do tempo, que é a primeira onda, se manifesta ou se emancipa a consciência para que ela possa ter a percepção temporal. A segunda medida que foi criada é a dimensão espaço. Espaço e tempo, para que o ser que fosse manifestado em qualquer um dos universos minimamente tivesse uma relação de localização. Porque uma vez que nós somos centelhas e fazemos parte do todo, do tudo que é, nós não temos a possibilidade, neste tudo que é, de ter a dimensão da individualidade. Nós não temos a possibilidade de ter um conhecimento mais amplo no sentido de eu sou, porque o eu sou é o Criador, é Deus. Eu sou o eu sou através do eu sou. Não quero fazer jogo de palavras aqui, mas é exatamente isso. Eu sou o que sou através do eu sou o que sou. Mas só temos a percepção da nossa consciência ainda neste início não desenvolvida a partir da dimensão espaço e tempo. E o campo, que é o Criador,
tem essa manifestação em espaço-tempo para que todos os seres, todos, de todos os universos, de todas as dimensões, possam ter a experiência no universo das sensações, no universo das percepções. Cada um a seu tempo, cada um à sua maneira, cada um na sua conexão, cada um na sua realidade. O Criador não força absolutamente nada. Ele dá o livre-arbítrio para que a consciência possa se desenvolver e crescer. Mas ele não para a evolução. Ele não para a ascensão. Os planetas, as galáxias, os sistemas continuam ascensionando, como tudo precisa ser. E a consciência daquele ser, na medida em que ela pode ir avançando, ela ascensiona em conjunto. O planeta Terra, neste momento, está numa ampla transição, numa profunda transição. E quanto mais nós despertarmos, quanto mais rápido nós despertarmos, melhor para nós. Nenhuma ovelha será desgarrada, nenhuma, todas serão atendidas. No entanto, cada uma vai ter que se responsabilizar por aquilo que ela é de fato, pelo nível de consciência que ela alcançou, pela sua evolução natural dentro de todo o sistema espiritual. Por fim, uma honra apenas aqui ao Quetzalcoatl, essa inspiração, toda a minha honra a ele, mas toda honra e graça apenas ao Criador, e ele compreende isso naturalmente, todos eles compreendem. A nossa honra e a nossa graça só deve ser ao Criador, sempre, sempre. Vamos avançar nos templates. Na descoberta da vida, você inicia um processo agora de aprofundamento na sua conexão com o plano espiritual. Você passa a compreender, na sua essência, como funcionam os mecanismos dos chakras na conexão com o Criador, qual é o nível de inteligência do Criador através da forma, através do yantra. E veja, aqui tem o homem vitruviano, no entorno nós temos a sequência de Fibonacci e eu inseri as imagens do desenho do Quetzalcoatl, para que nós pudéssemos ter uma dimensão da profundidade que essa inspiração se dedicou para trazer este trabalho. Ele não mediu esforços. E a todo instante falava aos meus ouvidos espirituais para que eu não parasse, para que eu não descansasse enquanto este material não estivesse pronto. Eu já mostrei para vocês, a partir desta semana já está na Amazon este livro, Quetzalcoatl, O Caminho para a Transformação da Alma. Aqui está bastante assim, mas são 200 páginas, 240 páginas, mais ou menos, de um trabalho de profundidade. Um trabalho de profundidade, um trabalho de dimensões harmoniosas com a espiritualidade superior. A partir disso, você já viu esta figura, mas eu quero trazer para você, para que você relembre, eu vou fazer isso praticamente em quase todas as aulas. Os chakras que nós iremos trabalhar nessa dimensão é o da base, que é hoje, o chakra sacro, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal, o chakra da coroa, a primeira conexão com o plano mais alto, com o mundo superior, a primeira conexão de profundidade espiritual, abre a lótus de 1000 pétalas, e ali você encontra a força do Supremo na sua vida. Depois, o chakra coração universal, 10 centímetros acima da nossa cabeça. Nós descemos, melhor dizendo, e voltamos ao chakra estrela terrestre, que nesse trabalho que a gente vai desenvolver é a ponta do Merkabah. Imagina uma estrela de 6 pontas e ela está lá na base. É a ponta do Merkabah. É esta Merkabah que é o final do na 13ª meditação, na 13ª aula desta sequência, que você vai praticar e ativar, iniciar as suas ativações. Você vai trazer isso como uma verdade profunda do teu ser. Para poder, como eu faço nas minhas meditações, ultrapassar as dimensões da consciência comum. Se posicionar num estágio de consciência avançada e saber
que você está em determinado local em consciência, vendo as coisas, às vezes no futuro, às vezes no passado, às vezes no presente, só que num espaço físico diferente. Aqui, Quetzalcoatl me disse, através da sua inspiração, que este chakra, que é o chakra coração cósmico, fica aqui, no timo, mais ou menos. Então, quando você quer ativar uma consciência amorosa, eu sou amor em projeção. Eu sou amor em projeção. A EFT já ensina isso de outra forma. Eu sou amor em projeção. Eu sou amor em projeção. Eu sou amor em projeção. Fecha, sente, se conecta e avança. Trabalha este chakra. Ele diz que o chakra coração cósmico foi uma das maiores experiências que ele teve quando ele ativou isso naturalmente lá na época da Atlântida. Quetzalcoatl traz através dos seus escritos a informação de que ele viveu antes da Atlântida, durante a Atlântida e depois da Atlântida. A vinda dele para o continente sul-americano se deu milênios depois de uma conexão com o próprio Cristo, com o próprio Jesus, e Jesus, através de uma frequência poderosa, também esteve aqui nessa região, naturalmente, porque ele é o dono do planeta como um todo. Ele é o que nós poderíamos dizer, o diretor-geral do planeta inteiro. No chakra 11, você vai para a estrela da alma, e ali é 1 metro mais ou menos da nossa cabeça, acima da nossa cabeça. A porta do Criador se abre para você nesta hora. Você vai ouvir muito isso nessa aula. A porta está aberta. Você vai entrar ou você vai ficar por aí? Finalmente, o chakra portal estelar. A grande conexão. A grande iluminação. Não é a última. Já falei isso na aula 0. Não é a última, porque sabe-se que já estão sendo ativados a totalidade de 22 chakras numa frequência mais ampla. Os arcturianos já têm nos trazido essa concepção. E isso vai se ampliar, ou seja, a rede da flor da vida vai se expandir em torno de cada um, porque vai conectar com o planeta Terra de uma maneira geral. Você não é separado do planeta Terra. Você é um ser alinhado ao planeta Terra. Você é parte integrante deste sistema. E quanto mais você compreender que você faz parte desse sistema como um todo, mais rápida será a sua ascensão. Ninguém está apostando corrida aqui, saiba disso. Não é corrida, é consciência. É saber que você tem uma oportunidade, assim como eu tenho e todas as outras pessoas, uma oportunidade de ouro para darmos um salto junto com o planeta. Se você não for para outra etapa, mas por uma conscientização, porque você quer continuar sendo instrumento do Criador nesta jornada, eu já me coloquei à disposição do Criador, se essa for a vontade dele, que eu permaneça, que eu venha a nascer aqui ainda mais uma encarnação ou duas, dependendo da vontade dele. Não importa o que vá acontecer. Os meus sistemas anteriores, eu venho de outras jornadas planetárias. Eu já absorvi esta consciência. Mas se for da vontade dele, que eu permaneça. Se eu for útil, porque o meu objetivo, e você vai ver isso no estágio 10, no estágio 11, qual é o seu objetivo no planeta Terra? Servir ao Criador. Finalmente, vamos entrar agora. Respira. Toma uma inspiração. Tome uma inspiração. Permita que você sinta as vibrações de Quetzal com você. Isso. Tome uma inspiração. Calma. Porque agora nós vamos entrar numa concepção teórica simplesmente fenomenal. Quais são os corpos físicos? Quantos? E como funciona o mecanismo da tela atômica, como o senhor Caboclo das Sete Espadas, através da Umbanda, através do mestre Rivas Neto, no livro A Protossíntese Cósmica, nos orienta
o que aconteceu para que fosse criada esta tela atômica. Qual foi o motivo e como ela nos limitou ao longo desses milênios todos, desses 10, 12 milênios dessa fase da civilização. Primeiro, nós temos o corpo físico, palpável. Está aqui. Se toque, veja, saiba que você está aqui. Lembre-se, e eu tenho algumas pessoas que conversam comigo que às vezes divergem deste meu ponto de vista, mas na minha concepção, no que eu venho aprendendo ao longo desta jornada toda, fica muito claro para mim que não importa a sua origem estelar. As pessoas ficam buscando de uma maneira insana, às vezes, pagando fortunas. Eu não tenho nada contra. Façam o que quiser. Mas pagando fortunas para saber a sua origem estelar. Ou para tentar descobrir qual ou quais foram as suas encarnações anteriores. Eu sempre pergunto, para quê? Qual é o seu objetivo em saber a sua origem estelar? Qual é o seu objetivo em saber a sua ancestralidade encarnacional através das identidades temporais que você tem, ou seja, das suas encarnações anteriores? Qual é? O que você quer com isso? Qual o objetivo? É uma distração dos seus objetivos principais em relação a esta vida? Vai agregar profundamente algo que vá resolver questões deste momento? Se for isso, vá atrás. Agora, saber que foi um rei, que foi um faraó, que foi uma profetisa, que foi rainha não sei da onde, ou que foi camponesa, não importa, escravo, isso pouco importa. Só para distração, digo para você, invista seu tempo na descoberta primordial dos seus objetivos aqui no plano da Terra. Não importa se você veio de Órion, se você veio de Sírius, se você veio de Andrômeda, se você veio das Pleiades, não importa onde você está agora fisicamente. Aqui. E é aqui que você precisa se virar. É aqui, fundamentalmente, que você vai precisar resolver as suas questões. Não é lá. Se você está aqui, você veio com uma função. Ah, mas existem os exilados. Existem aqueles que vieram para cá porque precisam se ocultar e se esconder, porque de alguma maneira numa dimensão superior ou numa outra dimensão, não necessariamente superior, mas numa outra dimensão, tem seres que estão procurando. Ora, se é isso, quanto mais consciência você tiver deste exílio, pior é. Porque os outros seres só nos localizam quando nós falamos ou verbalizamos a respeito das nossas consciências anteriores. Dependendo do grau desses obsessores, vamos chamar assim, desses seres obscuros, às vezes, eles não conseguem acessar o nosso campo mental, o nosso chakra mental, o nosso corpo mental, ele não consegue. Então, nesta hora, o mestre que está fazendo este processo precisa ter clareza do que ele está propondo para o paciente dele, para o seu discípulo. Porque às vezes uma revelação, ela mais atrapalha do que ajuda. Por isso é que é importante você saber o que você está fazendo. Primeiro, nós temos o nosso corpo físico. Segundo, na sequência, vem aquilo que é chamado de corpo etérico. Tem vários nomes. A Umbanda chama de corpo etérico, o Espiritismo chama de perispírito, e assim, uma infinidade. Mas vamos trabalhar com o conceito do etérico. Não importa o nome, importa você saber que existem corpos sutis que o envolvem. Quando nós estamos em trabalho espiritual, e neste momento, é possível observar e ver realmente a aura da pessoa. Quando a gente consegue enxergar a aura da pessoa, a primeira parte da aura, a primeira camada é esse corpo etérico, onde começa a aura. A partir daí, já se conecta e amplia para o corpo astral, para uma dimensão um pouco maior, mais rarefeita, vamos assim dizer,
mas ainda visível do ponto de vista corpóreo. Você ainda está vendo um corpo iluminado que está envolvendo todo aquele corpo físico. Se você tiver a oportunidade, veja os trabalhos com foto Kirlian. Ali fica muito claro isso, a expansão, né, das luzes que saem das mãos e a conturbação às vezes que estão acontecendo. Já não tão perceptivo, nós temos o corpo mental, que é praticamente aquele que rege a nossa mente, que está ligado ao nosso cérebro, mas não é o nosso cérebro. Isso precisa ficar muito claro. Muitos trabalhos espirituais agem apenas no campo mental. Um campo mental sobrecarregado, escravizador muitas vezes, precisa ser pacificado. Na sequência, nós temos aqui já numa dimensão espiritual inacessível às consciências espirituais. São raros os mestres que conseguem acessar o corpo causal. Ainda não é a origem, mas o corpo causal, aquele que já é causa de alguma coisa que aconteceu antes. Ele é causa e efeito ao mesmo tempo, o corpo causal. Ele já é muito mais rarefeito. Raros são os mestres hoje em dia que têm acesso a essa informação. O corpo búdico, que é quase o corpo crístico, já numa sequência muito próxima à centelha divina, ou seja, é um degrau posterior à centelha divina, e, naturalmente, o corpo atímico ou átmico, que é, propriamente dita, a centelha divina. Teria, talvez, se nós pudéssemos nos aprofundar e buscar nas escolas místicas, um saltinho a mais, um degrau a mais aqui de profundo, mas acho que não vale a pena. Aqui é suficiente porque esses já são os mais trabalhados pelos ocultistas de uma maneira mais ampla. Então são 7 corpos sutis que estão conectados e ligados diretamente aos centros de energia, os nossos plexos solares, aos chakras, né, os centros de energia, que se conectam principalmente no corpo físico, etérico, astral e mental. Ele vai ficando mais rarefeito. Imagina uma bola, um ovo, né, melhor dizendo, um ovo, que vai se interligando, um sistema ovoide que vai se interligando a esses corpos e vai criando conexões em cada um deles, através de cada um deles. Muito bem, eu falei da tela atômica. Segundo o caboclo Sete Espadas, que foi a entidade que trabalhou muitos anos com Francisco Rivas Neto, Arapiaga, meu pai, no período que eu trabalhei na Umbanda, toda minha honra, minha saudação a ele. Nós temos, se você procurar um livro chamado Umbanda, a Protossíntese Cósmica, você vai ter a oportunidade de ver o caboclo das Sete Espadas, o senhor das Sete Espadas, falando detalhadamente de como se deu o processo de quebra ou de queda da Atlântida, da Lemúria, do reino de Mu, e por que aconteceu essa queda. No livro que eu estou escrevendo, eu já falei dele, mas enfim, o Reino Místico de Deus, eu vou detalhar a queda da Atlântida. As inspirações que têm chegado, coisas inéditas, outras nem tanto, mas estão sendo detalhadas para que nós possamos nos aproveitar daquela experiência para não cometermos o mesmo erro hoje. Atlântida era, no seu apogeu, uma escola, vamos assim dizer, um local físico altamente tecnológico. Naves espaciais, submarinos. O transporte de uma dimensão para outra era automático através do Merkabah. Outro livro para você, o livro O Segredo da Flor da Vida, Antigo Segredo da Flor da Vida, de Drunvalo Melquisedeque, são 2 volumes. Eu estudei esses 2 livros várias vezes, é sensacional. E dá uma dimensão muito clara também do que aconteceu na Atlântida naquela época. E é esse aspecto que a gente precisa ter muito claro. A Atlântida era muito desenvolvida. Porém, ela caiu porque ela permitiu que a tecnologia a dominasse.
Ela permitiu que os princípios tecnológicos tomassem conta praticamente de todos os segmentos da sociedade. No entanto, a sua espiritualidade, na medida em que os milênios foram passando e os mestres que deram origem ao processo atlântico já não estavam mais fisicamente, os herdeiros desta dimensão começaram a cair, mesmo porque o planeta começou a receber exilados de outros orbes, de outros planetas, de outras galáxias, para se desenvolverem nesse planeta escola naquela época. E aí a queda foi inevitável. Tanto que inúmeros destes mestres, depois que daqui saíram no grande dilúvio, daqui da Atlântida, foram se deslocando para várias outras localidades físicas. Alguns automaticamente, sem movimento físico, por conta do seu autodesenvolvimento com o Merkabah e a ativação do Mahaduv, que é um símbolo que faz a transição espaço-temporal através de um mantra, da mantralização muito forte. Eles conseguem passar, os Siouxes usam, o Navarro usavam, né? Hoje não, mas no seu passado eles usavam muito esse mantra, e o próprio Mahaduv como uma frequência de transporte. O mesmo aconteceu com o Egito Antigo antes dessa era, milênios atrás, antes inclusive da construção das pirâmides pelos mentores espirituais. Com a queda da Atlântida, ficou claro que não seria mais possível ao humano deste tempo ter a ativação do seu DNA nas 12 hélices, e tem uma 13ª também, tradicionais. Era preciso que isso fosse restrito, para que ele pudesse novamente iniciar a sua jornada de retorno, de religação, de se religar ao Criador. Então, esta tela atômica que você está vendo aí foi criada e envolve todo o corpo espiritual. O que acontece com esta tela atômica e por que ela bloqueia? O que acontece do ponto de vista prático e objetivo? Imagine que você tem total acesso ao plano espiritual. Você não vê a face de Deus, mas você consegue ver a luz da face de Deus. Você tem total acesso ao plano espiritual. Só que você não suporta mais aquilo, porque você se densificou. E foi o que aconteceu com o povo atlântico, com a humanidade de uma maneira geral naquela época. Os mestres astrais criaram esta tela atômica até como uma proteção para que o homem, a partir dessa restrição das hélices de DNA, saindo de 12, 13 para 2 apenas, que é o que nós temos clareza hoje, para que protegesse, inclusive, fisicamente. Então, nós tivemos que evoluir passo a passo na fisicalidade, primeiro até ascensionar e esperar o ciclo da Kali Yuga terminar. Nós vamos falar de Kali Yuga também nesse material que eu estou desenvolvendo, mas até esperar esse ciclo da Kali Yuga terminar e que a nossa composição, estrutura mental, física e espiritual tivesse pronta para essa ascensão, para esse estágio novo. Quais são os efeitos dessa tela atômica? Primeiro, ela filtra e impede imagens de outras dimensões que não sejam aquelas que são daqui, da 3ª dimensão. Ou seja, os olhos dos homens só veem aquilo que está à sua frente. A sua espiritualidade continua presente, mas ele só consegue enxergar aquilo que está aqui. Ele passa a ouvir apenas aquilo que a natureza lhe oferece. Ele passa a sentir aquilo que está no seu raio de ação. Ele só pode sentir sabores daquilo que ele consome fisicamente. Segundo, inibição de acesso às memórias atemporais. A população da Atlântida, da Lemúria, os Lumianos, inclusive antes,
tinham consciência de suas vidas anteriores como um projeto de experiência prática e objetiva, para que eles tivessem a condição objetiva de colocar em prática todo o aprendizado. Mas isso só é possível quando as nossas químicas internas são capazes de absorver e administrar. Quantas pessoas, amigos e amigas, que vocês conhecem, que têm distúrbios psicológicos seríssimos, porque começam a ver coisas que os outros não veem. Os esquizofrênicos vivem numa realidade paralela, por exemplo. Os catatônicos vivem em realidades paralelas. Quantas pessoas que vocês conhecem ou que ouviram falar que têm problemas sérios porque começam a perceber e têm medo. Desenvolvem medo. A inibição do acesso às memórias atemporais, ou a caixa, ela é um acesso hoje, eu diria quase que privilegiado, por pessoas que estão se desenvolvendo neste aprofundamento. Gente, com todo respeito a quem faz isso. Eu tenho visto pessoas venderem cursos de ativação do Akasha, dos registros akáshicos, online. Essa pausa não é dramática. Como é que você faz uma ativação de Akasha de uma maneira não presencial e sem que você consiga fazer um acompanhamento? Sem ter uma proximidade de um mentor ali para contribuir, para ajudar com esta pessoa? E fazer isso para grupos de 100, 200 pessoas à distância. Avalie. É um risco. Na minha opinião, é um risco. O esquecimento das vidas passadas, está ligado diretamente à inibição dos acessos, ele é o maior privilégio que a humanidade tem hoje. Porque no seu nível de consciência, ela não consegue ir além da sua vida atual. Viver a vida atual já dá um trabalho. Fala sério, não dá? Viver a vida atual no cotidiano, acordar cedo, ter que cuidar dos filhos, das filhas, ter que ir para o ganha-pão, para o trabalho, já é um trabalho gigante. Ainda ter que tratar de questões de vidas anteriores que não nos auxiliariam diretamente à experiência atual, eu acho que é um privilégio. Miguel Arcanjo, no meu livro As 7 Virtudes de São Miguel, de Miguel Arcanjo, ele fala exatamente sobre isso. As 7 Virtudes do Arcanjo Miguel, ele vai trazendo e vai dizendo assim: o maior beneplácito que a humanidade pôde ter depois da queda da Atlântida foi o esquecimento das vidas passadas. Porque a grande orientação para o ser humano é viver o agora. A redução da ansiedade acontece quando eu concentro agora, neste momento presente. Agora. O quarto aqui, efeito direto dessa tela atômica, é a interrupção dessa conexão direta com os mentores espirituais, que causa obrigatoriamente, eu vou já avançar aqui para que vocês tenham clareza, no item 7, a necessidade de profetas, médiuns e sacerdotes. Se você tinha, naquele tempo, uma conexão direta e objetiva com os mentores espirituais, a partir de agora você não tem mais. Então eu preciso de um profeta. Eu preciso de um médium, eu preciso de um sacerdote. Os representantes de Deus. E aí nós temos uma série de problemas que vocês já sabem e já conhecem com essa
com essa questão. Bom, a redução da consciência espiritual é natural até que o ciclo de Kali Yuga, né, se finalize. Nós vamos ter uma redução da consciência espiritual, só que agora nós estamos na parte alta deste ciclo de transição. Quando os fótons foram ativados lá em 2012, eu estava lá em Minas, no Templo do Sol naquela época, auxiliando no processo também. E neste momento de transição é isso que dá. Eu vou trocar de vídeo aqui só para a gente poder garantir mais. Espera um pouquinho. Bom, retomando aqui, o vídeo está ficando bastante grande, mas faz parte. Se você não conseguir assistir a aula na totalidade, interrompa, mas faça ela inteira. Bom, passados os efeitos da tela atômica, nós vamos então ver as consequências naturais de tudo isso e como que nós conseguimos trabalhar este processo. O Criador, então, a partir da queda de Atlântida, ele nos traz uma outra possibilidade, uma possibilidade maior. Ele fala: filhos, voltem para mim. O religarem, se reconectem com a minha essência, se reconectem com o que eu sou. Voltem para o Pai. Então ele vai começando uma estrutura de direcionamento e vai mandando mestres, orientadores, sacerdotes, que vão ao longo da história da humanidade trazendo a palavra do Criador, trazendo a informação essencial daquilo que o Criador quer que nós façamos. O religare é a essência desta busca. É como se você estivesse na base deste trabalho, olhando para o alto como se fosse num espelho e se vendo no próprio Criador. Experimentando viver o próprio Criador. É como se fosse mesmo um espelho. No final você vai compreender, e eu vou compreender também, que na verdade não é um espelho, porque eu estou dentro do Criador. O Criador está dentro de mim, ele perpassa o meu corpo físico, a minha mente, o meu corpo, todos os meus 7 corpos sutis, ele perpassa, ele está dentro de mim através de uma rede profunda de conexão. Eu sou o Criador. Parece uma heresia falar isto, mas foi esta mensagem que Cristo nos trouxe. Cristo não nos vinculou na sua passagem aqui no planeta Terra a um determinado segmento. Ele foi libertador. Cristo é um grande revolucionário desse ponto de vista. Ele foi o libertador das almas humanas. Aquele que veio despertar e continua fazendo isso até o dia de hoje. Jesus é a fonte da vida. E cada momento da história, mestres foram chegando, mestres foram se conectando, ampliando a consciência da humanidade naquele momento e causando ascensão. Agora, nós vamos entrar na parte prática. Eu acho que ficou satisfatório do ponto de vista de sensação, percepção e de sentimento. Talvez esse momento possa causar em você um pouco de movimento interno, pelo aceleramento. É porque a energia do básico é assim. A energia do básico, ela nos remete à segurança, aterramento, sabe, conexão. E ela é forte. Dizem alguns, eu não vou entrar nesse mérito, mas dizem alguns que é a grande energia da prosperidade associada ao chakra plexo solar. Se você está com o seu chakra da base poluído, cuide, se purifique, se conecte com ele. Por isso que é tão importante, você já ouviu isso, não quero ser chato aqui, mas você já ouviu isso. Por isso que é tão importante você saber com quem você se relaciona.
quando você está unindo o seu chakra da base com o chakra da base de outra pessoa, quais são as vibrações energéticas que vocês estão trocando? Não é nenhuma crítica, entenda isso pelo amor de Deus. Ao modo de vida de quem quer que seja. Cada um escolhe aquilo que vai fazer na sua vida. Mas quando você une, o que você está nutrindo aquela pessoa e o que aquela pessoa está te nutrindo? Só para você começar por aí. Por isso que ele é o chakra da segurança, do fundamento, do aterramento, da potência. Vale a pena investir. Quando ele está desequilibrado, muitas vezes, observe cada um dos detalhes. As pessoas vivem com o chakra desequilibrado com medo. Vivem pautadas pela ofensa em ofender o outro e ofender a si próprios. Vivem com um sentimento profundo de humilhação. Ou ela quer humilhar o outro, ou ela permite que os outros a humilhem. A reduzam a nada. Fazem um domínio psíquico da mente daquela pessoa. Mas vamos entender isso aqui um pouquinho mais de perto. Quando o chakra está desequilibrado, a pessoa normalmente não desenvolve a fé. É muito curioso. E eu não estou dizendo de fé espiritual apenas, no Criador, em Deus. Não. Eu estou dizendo de fé no contexto mais amplo. De certeza, de convicção. Ela não tem nenhuma. A não ser as crenças, as convicções negativas e limitantes que afetam a existência dela. Deus passa a ser um agente condenador, vingativo, um ser que despreza a humanidade, despreza aquela pessoa naturalmente. Quantas vezes você percebeu, talvez você tenha sentido isso, ou você já tenha visto outras pessoas que não se sentem pertencentes. A psicologia, a gente fala que é um sentimento de pertença, de fazer parte. Quantas pessoas que você conhece que estão num determinado ambiente e sentem que não fazem parte daquela tribo? Não estão bem ali. É isso. Esse é um dos... Por quê? Porque ela não está bem consigo própria. Não se garante, vamos assim dizer. Então, o ambiente vai influenciar, a gente vai falar sobre o ambiente daqui a pouco, ele influencia demais essas pessoas. Sempre está desconfortável, está desconexa, de qualquer outra frequência que está no ambiente, não consegue avançar na conexão espiritual, não consegue avançar na conexão psicológica, não consegue avançar na conexão física com ela mesma. O que a igreja fez? De novo, respeito todas as religiões, absolutamente todas. Tenho profundo respeito a cada uma delas. Mas vamos pegar um exemplo muito claro da igreja que dominou a consciência da humanidade ocidental ao longo dos últimos 2000 anos, e ainda de certa forma domina. Ela imputou uma culpa na consciência humana tão poderosa que não importa onde as pessoas estivessem, elas se sentiam culpadas e nem sabiam do quê ou por quê. Por que eu sou culpada? Não sabiam, apenas sentiam culpa. E com o chakra desequilibrado, ela sente culpa por absolutamente tudo. Porque não acordou cedo, porque acordou cedo. Porque não dormiu tarde, porque dormiu tarde. Porque não disse oi, porque disse oi. Absolutamente tudo. É a culpa ambulante na rua. E ela se sente responsável, não responsável, né? Culpada por qualquer evento ocasional que tenha acontecido no ambiente onde ela estava. Ou porque ela foi, ou porque ela deixou de ir. Ela sente
uma profunda inadequação, né, que está ligada ao não pertencimento, ligada à desconexão, uma inadequação em qualquer espaço em que ela esteja. Não reconhece o próprio corpo, é comum pessoas que estão com chakras da base, com o chakra da base desequilibrado, ter vergonha de si própria. Sabe, de se tocar, ou quando se toca e faz qualquer coisa, depois sente culpa porque se tocou. Porque é feio, porque é bonito, porque é pecado, porque sempre tem uma justificativa. Eu já atendi algumas pessoas que, quando há um momento da terapia que é preciso fazer uma conexão mesmo. Vá lá, embaixo do chuveiro. Vá embaixo do chuveiro. Permita que a água desça e se ensaboe com consciência, tocando o seu corpo, reconhecendo cada uma das partes do seu corpo. Ao se ensaboar, permita que a sua mão deslize pelo seu corpo, nas suas partes íntimas. Todas. Se toque, se reconheça. Observe esta perfeição do Criador. Observe cada uma das condições físicas que você tem. E não importa se eventualmente lhe falta algum órgão, se você não tem a visão, fisicamente falando, se tem paralisia, se não tem, não importa. O reconhecimento da divindade em você vai permitir que você veja que você é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Entende? Então reconheça o próprio corpo. O corpo que você tem é o corpo que você pediu. E você pode melhorá-lo se você sentir que deve. E melhorar não tem a ver com nenhum tipo de preconceito. Porque um é mais magro, porque o outro é mais gordo, porque um é mais alto, o outro é mais... Nada disso. É simplesmente algo que você sinta que está bem com o corpo que você tem. E ao sentir que você está bem com o corpo que você tem, se você quiser fazer alguma alteração nele, você faz. Sem culpa. E sem precisar responder a pessoa A, B ou C. Tem pessoas hoje que não mudam a estrutura física do seu corpo porque cometeram o grave equívoco de fazer parte de clubinhos. De clubinhos conceituais. De clubinhos de pessoas que definem como você deve ser. Como você deve se portar. O que você deve falar. Essas pessoas não fazem alterações na sua postura por conta dessas tribos. Basicamente isso. Eu não quero entrar no mérito de cada uma nos detalhes, porque o mundo hoje está complicado do ponto de vista de interpretação daquilo que os outros falam, mas o que eu falo é responsabilidade minha, o que a pessoa ouve é responsabilidade dela, o que ela interpreta. Mas, às vezes, as pessoas não fazem alterações no seu, não só no físico, mas no cotidiano, por conta das tribos que elas se associaram. Por isso é que muitas vezes, e olha, isso é comum acontecer, muitas vezes quando você começa a fazer um trabalho como esse, acontece muito das pessoas se distanciarem. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, como você está estranho. Nossa, você mudou. Nossa, você está diferente. Nossa, o que está acontecendo? Por quê? Porque você começou a experimentar uma coisa que a gente só vai ver na aula 5, mas você começou a se autorrespeitar. Eu não vou falar empoderamento nesse sentido, porque virou também uma palavra com carimbo, mas você começa a se autorrespeitar. Você traz para dentro de si a consciência de que você com você precisa fazer o trabalho de casa, a lição de casa. E a lição de casa não deve ser feita por outra pessoa, é por você. Eu tenho que fazer a lição de casa da transformação da minha vida. Não é ninguém. Não vai descer. Olha, deixa eu contar para você. E veja que esse é um trabalho inspirado espiritualmente. Mas não vai descer nenhum anjo para viver a sua vida. Não virá nenhum santo
para viver a sua vida. Eles nos inspiram, eles nos orientam, eles canalizam, eles incorporam para dar orientações do que você deve fazer. Você tem que cuidar da sua vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Entende? É este processo que é diferente. A autorresponsabilidade, o autorrespeito, respeitar-se a si próprio. Vamos avançar aqui. Aí, naturalmente, se ela não reconhece o corpo, ela se alimenta mal. Mas esse alimento, qual é? Nós estamos falando somente do alimento físico, do arroz, do feijão, para quem come carne da carne, para quem come peixe, peixe, enfim. É só desse alimento que nós estamos falando? Não! Ela se alimenta mal espiritualmente, ela se alimenta mal psicologicamente, ela se alimenta mal nas relações que ela estabelece com o mundo, com as pessoas que ela se conecta. Todo este trabalho é de conscientização. O chakra da base é esta vivência. É esta vivência para que você tenha segurança, para que você tenha aterramento, para que você tenha conexão com o mundo, com a terra, com a sua capacidade de sobrevivência. E além da sobrevivência, para que você seja próspero, próspera. Na sequência, o que vai acontecer? A pessoa com esse chakra desequilibrado vai estar sempre na miséria. Aí você pode dizer para mim, porque eu já ouvi isso: Paulo, Zé FK, eu conheço pessoas que estão aparentemente, desequilibradas, mas estão prósperos, estão ricos. De novo, nós não podemos nos prender apenas a um foco. Ela pode ter dinheiro, apenas dinheiro, só dinheiro. Já ouviu essa expressão? Não é minha, não foi eu que cunhei isso, mas a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Ah, mas você está dizendo que dinheiro não é importante? Não. Ele é essencial neste modelo de vida que nós temos. Ele é basal neste modelo de vida. Ele acaba com relacionamentos neste modelo de vida. A ausência dele, acaba com relacionamento neste padrão de vida que nós temos instituídos aqui. Deixa eu tirar um suor aqui. A miséria é da sua consciência, da consciência da pessoa. Torna-se um ser miserável, um pedinte quase rastejando pela vida. Depende absolutamente de todas as pessoas, mas não emprega uma vírgula do seu tempo na resolução dos seus próprios problemas, porque está sempre cuidando da vida alheia. Esse é um alerta importante neste chakra. Quando você ativa, você começa a cuidar da sua vida, você não vai cuidar da vida de ninguém. Algumas pessoas que estão à sua volta não vão reconhecê-lo, não vão reconhecê-la. Vão chamar você de uma expressão muito forte, sabe qual é? Egoísta. Por quê? Porque você decidiu, num determinado ponto da sua vida, cuidar da sua individualidade. O azulzinho nos traz a falta de confiança em si mesmo e, por final, vive no padrão da escassez. Não importa quanto dinheiro tenha. Não importa quanto dinheiro tenha. Bom, nesse avançar, a gente pode pensar que o ser humano, neste desequilíbrio, quando está com esta questão de sobrevivência, de aterramento, de falta de conexão, o ser humano passa a ser influenciado 100% do tempo pelo meio. E ele vai jogar a responsabilidade de tudo o que acontece com ele no meio. Até o último item dessa lista que vocês vão ver aqui, aparentemente boa, vai precisar de um alerta. Veja só.
Como produto do meio, ele vai responsabilizar o pai. A influência do pai, do meu pai que me fez assim, a ausência do pai é que me fez assim, a falta de um pai me fez assim, ter pai em excesso me fez assim, ter 2 pais me fez assim, ter 2 mães me fez assim, ter uma mãe, não ter nenhuma mãe, tudo passa a ser responsabilidade da parentela. Os familiares mais próximos serão responsáveis. Na visão desta pessoa, não é que tem que ser assim, na visão desta pessoa. A comunidade local, o bairro onde ela nasceu, eu nasci na favela, eu não consigo crescer, como não? Busca aí exemplos de pessoas que nasceram em comunidades paupérrimas e hoje são milionárias, não só com dinheiro, com o espírito avantajado, contribuindo com a vida de tantas outras pessoas. A influência da instituição onde ela foi criada, muitos órfãos às vezes estão em instituições, orfanatos, o orfanato não me ajudou. A influência da escola, isso é muito comum, porque a pessoa passa a maior parte do tempo dela na escola, nos bancos escolares. A influência dos amigos de escola, e aí vai, a influência das instituições religiosas, ou seja, ele está à mercê do meio onde vive. E quando se vive à mercê do meio, você não é independente. Você não é autônomo. Por quê? Porque as crenças internas, as convicções internas vão estar pautando a sua existência. Nós vamos ver no próximo template, você vai entender isso. Ela só observa o que acontece à sua volta e repete. Não tem criatividade. Não se desenvolve. Não fortalece a própria decisão. Não sabe dizer sim, não sabe dizer não. No 11º estágio, é exatamente isso que nós vamos falar. Diga sim quando tiver que dizer sim e não quando tiver que dizer não. Como é difícil isso para algumas pessoas. Não tem coragem de dizer não. Mas o que fulano vai pensar? Porque ela fala isso, porque ela está vivendo a vida do outro. Não está cuidando da própria vida. Mas, poxa vida, minha mãe, vou desagradar. Está vivendo a vida da sua mãe. A sua mãe já viveu a sua vida, a dela. Agora é sua vez, viva a sua. Respeite, ame, acolha, proteja a sua mãe, proteja o seu pai, proteja os seus ancestrais, mas cuide de si. Cuide de si. Aqui, este ser desequilibrado pode ser agressivo, pode ser crítico, pode ser retaliador, pode ser limitador, pode ser reativo, tudo isso. E aí tem uma coisa que acontece também. Quando o chakra está desequilibrado, eu digo isso por experiência própria, a pessoa pode ser acolhedor, incentivador, desafiador e receptivo. Conhece alguém assim? Eu fui assim. Sabe quem é esse cara? É o bonzinho, a bonzinha, a boazinha, perdão, a boazinha. A pessoa que não sabe desagradar ninguém. Ninguém. Ela não quer desagradar ninguém. Então ela acolhe. Nossa, como eu amo isso, né? Eu ensino. Não, puxa, a vida faz isso, faz aquilo. Desafia, nossa, fortalece. Há um equívoco muito grande em ser bonzinho e ser boazinho. Não significa que você vai ser uma má pessoa. Não é isso. Apesar das pessoas interpretarem assim quando você começa a se desenvolver. Apesar de questionarem a sua mudança de postura na relação do seu meio ambiente, do seu meio familiar. Apesar das pessoas ficarem até apáticas diante do seu crescimento, às vezes torcendo para que dê errado, porque se der certo ela vai ter que suportar o seu crescimento e ela não quer isso. Não tem consciência disso. Mas acontece. É uma inveja desmesurada e você não percebe. Por isso que, antes de cuidar da vida do outro, cuide da sua vida. Quanto mais tempo você estiver cuidando da sua vida, cuidando da sua segurança, cuidando da sua proteção,
cuidando do seu dinamismo para se desenvolver e para crescer, mais a sua vida flui. Quanto mais você se preocupa e cuida da vida dos outros, mais a sua vida vai para trás. Eu não estou dizendo, e deixe isso bem claro, que você não deve ser altruísta, que você não deve fazer o bem, que você não deve ajudar a comunidade, que você não deve fazer doações. Aliás, é da Cabala isso, o primeiro princípio da prosperidade é a gratidão e a doação. Doe! O dízimo é para isso, por isso eu digo, amigos meus que vão para a igreja, nossa, o que você acha do dízimo? Você está na igreja? Eu pergunto. A pessoa fala, tô, então você deve o dízimo, você tem que dar o dízimo. É uma obrigação espiritual. Não é física, não é do mundo humano, é espiritual. Ah, mas o pastor, então pare de ir nessa igreja. Vá numa igreja que você confie no pastor. Não, porque o pastor está com carro. Ora, pois, se você desconfia da administração do dízimo, achando que aquele pastor ou a pastora, o bispo, seja o que for, está fazendo mau uso daquilo que está sendo colocado na igreja, saia da igreja e procure uma igreja que lhe atenda, espiritualmente falando. Mas se você está naquele ambiente espiritual, compreenda que a estrutura precisa se manter. Tem luz, água, esgoto, estrutura física de manutenção, velas às vezes, dependendo do lugar. Dê o seu dízimo, honre o lugar que você está. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Não estou dizendo que você não deve ajudar uma associação. Não estou dizendo que você não deve contribuir, por exemplo, com meninos de rua. Não, não é isso, não. Faça isso, mas cuide da sua vida. Seja responsável pela sua vida. Use o livre-arbítrio que você tem para fazer as suas coisas pessoais. Fortaleça a sua dimensão interna, tornando-se capaz de responder pelos próprios atos. Não delegue para ninguém aquilo que é teu. Vamos lá. Veja aqui. Um ciclo que você deve entender. As causas continuam. Você recebe um registro de influências do template anterior que nós vimos na sua vida, de várias instituições, pessoas, seja o que for. Estes registros entram no campo emocional da pessoa, na emoção, registra, né, como o Carl Gustav Jung nos fala, um registro feito através de um aspecto emocional, ele penetra no inconsciente e lá permanece até que ele seja ressignificado. Alguma coisa parecida com isso. Depois, você tem que estes significados fortalecem a crença das convicções. Fortalecem a criação de crenças e de convicções. Você já ouviu, você está cansado de ouvir falar sobre crenças limitantes. Virou um slogan de outdoor. Crenças limitantes, convicções limitantes. Não se tem palavra melhor ainda. Jung dizia que isso eram os complexos traumáticos que ficavam registrados. Tem uma outra versão também que nos traz o aspecto da sombra no conceito junguiano, que é o exercício desse arquétipo sombra, trazendo todos os nossos defeitos à tona para que nós possamos reconhecê-lo, quando eles estão incomodando demais. Então, esses significados causados pelos registros, eles fortalecem a criação de crenças, de convicções limitantes e tudo. O outro lado também acontece, naturalmente, né? Você tem coisas positivas, vão criando essas crenças e convicções positivas. E nesse caminhar, nesse desenvolver, eu lhe pergunto, eu coloquei aqui o que você acredita, mas o que você faz com as verdades e com as mentiras que contaram para você? Você consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira? Você consegue sair de uma dependência psíquica de alguém? Veja só, não é raro
isso que eu vou mostrar para vocês agora, não é raro. Tem pessoas que falam isso, às vezes pai, às vezes mãe, às vezes amigo, às vezes, enfim. Ele diz para você, para a pessoa, você não é capaz. E o que a pessoa traduz? Puxa, então eu não sei fazer isso. Aí dá uma sensação de, um sentimento, melhor, uma percepção de incapacidade. A pessoa se sente incapaz. Não sei fazer. Nossa, eu sou tão burro, né? Quantas vezes você ouviu falar isso? A pessoa fica reforçando isso dentro dela? Eu não, né? Mas nesse exemplo, a outra frase é: você não é bem-vindo. Você não é bem-vinda. Eu já ouvi isso quando eu era pequeno. Sai daqui, não te quero aqui. Na casa de um amigo. Isso, incrivelmente, ficou registrado durante anos lá no meu inconsciente. Até que há 10 anos atrás, mais ou menos, eu consegui tirar isso lá de dentro. A mente traduz como: então me chute. Quantas vezes as pessoas entram em relações profissionais, afetivas, de amizades, de relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, amorosas, né, vamos dizer, sexuais, e você observa a pessoa repetir um enredo, namoro após namoro, relação após relação. E não se dá ao trabalho de tentar fazer uma comparação das coisas que aconteceram e por que aquilo está acontecendo. Ela está sendo movida por uma crença interna, por uma convicção interna, que ela só consegue se manter naquele ambiente ou naquele espaço ou naquela relação por um período, que ele vai ser bom até o ponto em que a pessoa ganhe confiança e passe a exercitar a crença que a domina. E quando aquilo vai ficando muito bom, o que ela faz? Não pode ficar bom, não pode ficar bom. Eu aprendi que as pessoas precisam me expulsar e expulsar com raiva. Então ela provoca uma determinada situação. Se ela não provoca, o ambiente energeticamente cuida disso, ou espiritualmente, se ela estiver bem assessorada, porque aí ela tem um despertar possível nesse momento. E as pessoas continuam chutando. Passou um tempo, se ela não fizer nenhuma atuação no sentido de buscar a resolução daquilo, ela vai continuar a repetir o mesmo comportamento, o mesmo enredo. O Eric Berne fala exatamente isso, sobre os scripts, né, o psicólogo Eric Berne. Vai continuar repetindo os scripts, o enredo, até que ela tenha o despertar. Ou não, ou vai passar a vida inteira numa relação, ou em relações, na qual ela é a vítima, se submetendo a um algoz, ou é um algoz que vitimiza alguém. O terceiro que eu pensei para colocar aqui é: você não pode. Você não pode. Não, você não consegue. Nem tenta. Já ouviu isso? Nem tenta. Ih, não consegue. Você não consegue fazer. Nem tenta. Aí a pessoa não faz. Já ouviu a expressão, já conhece certamente, né? O procrastinador, que vai deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Não faz. E às vezes não tem consciência disso. É muito porque alguém disse para ela, muitas vezes, não é só isso naturalmente, que ela não pode. E se ela não pode, ela não faz. E esta? Nasceu pobre, morre pobre. É isso que querem que você acredite. Aí a pessoa assume que o dinheiro não é para ela. Não, eu tenho que correr e pagar conta.
Todo dia estou pagando conta. E sabe o que é mais bacana nesse processo todo? Nós estamos avançando já para o final, ficou bastante extensa essa aula, mas é assim mesmo. Compreenda uma coisa. A pessoa vai lá no Instagram para falar do que muitas vezes? Pega lá suas postagens e fala de pobreza. Ah, porque pobre é isso, pobre é aquilo. Ela está se identificando com aquilo. Vai lá no Facebook, ainda utilizado por muita gente, faz a mesma coisa. Vai lá no Twitter, só fala de dor, vomita aquelas tranqueiras todas. Vai no TikTok, também é a mesma coisa. Não consegue perceber que ela está incorporando, ou seja, já está incorporado nela, ela está só reagindo a essa incorporação, a conceitos de pobreza e de miséria. Não tem muito o que pensar. Isso tudo é dependência psíquica. E o duro é que muitas vezes não se sabe a origem. Não se busca. E aí, alguns podem perguntar para mim e falar, pô, mas isso aí é um trabalho de uma entidade espiritual, não tem a ver com o desenvolvimento psicológico e tudo? Sim, é fato. Mas não podemos esquecer que as entidades, elas nos inspiram. Elas dão os temas. Elas não fazem por nós. Porque senão seria muito fácil. É outro mecanismo, é outra forma, é outro processo. Não é uma psicografia. Não é uma canalização, é inspiração. Então elas inspiram. Algumas partes do livro foram canalizadas. E fica muito evidente a hora que você lê o livro. Fica muito evidente. Agora, a grande maioria dos caminhos foram inspiradas. Tem trabalho de pesquisa, tem trabalho de leitura, várias referências bibliográficas e assim sucessivamente. Bom, qual é o primeiro passo que você deve fazer ou que a pessoa deve fazer para conseguir iniciar o seu processo de saída desse universo de crenças, de convicções e de chakra desativado? Primeiro, ativá-lo, que nós vamos fazer hoje na meditação, já é um passo bastante grande. E essa aula que você está assistindo já está mexendo com você, deve estar causando raiva, tristeza, fascínio, todo tipo de uma ebulição de sentimentos, e assim que tem que ser, porque tem que ativar esse negócio. Então, é esse o processo. O que tem que fazer no primeiro passo? O primeiro passo é o reconhecimento. Eu coloquei aqui a imagem para você ver, a imagem do mar morto sendo aberto por Moisés. Por quê? Porque é um simbolismo de um divisor de águas. O reconhecimento o primeiro passo, que é reconhecer a necessidade da mudança, que é o que fez talvez você comprar este curso. O primeiro passo para esse reconhecimento, para essa mudança, para essa cura, é o reconhecimento, que é o grande convite da vida, como eu digo. O reconhecimento de que você pode estar com depressão, que você pode estar com ansiedade. Deixa eu falar, eu tive depressão hospitalar e não reconhecia. Em 2011, mais ou menos, 2013, eu tive uma depressão profunda, hospitalar, de ter que ir para o hospital, me cuidar, enfim, me tratar, e não conseguia reconhecer. Naquele instante da minha vida eu estava tão obtuso em mim, e é como se, de fato, é como se a alma estivesse numa noite escura, como disse Santo Inácio, acho que é ele. É a noite escura da alma. É tão profundo que a gente precisa muitas vezes que alguém nos tire de lá. E esse alguém vem, às vezes, através de um amigo, de um irmão, de uma irmã, através de um mentor espiritual, através de um cartaz na rua, com uma frase que toca, chapa no seu inconsciente de tal maneira que fica registrado. A depressão é um processo que está muito ligado ao passado.
ao que eu podia ter feito. Não só isso, naturalmente, estou resumindo aqui, mas é o que eu podia ter feito e não fiz. Ou o que eu fiz e fiz mal feito, segundo a convicção não só minha, mas da comunidade onde eu vivo, dos familiares. Está muito ligado à culpa, está muito ligado a uma dor inexplicável que nos toma. É muito forte, quem já teve isso sabe. E não é brincadeira. A ansiedade trabalha com expectativa muitas vezes. Futuro. Nossa, o que vai ser de mim? O que vai ser das coisas que eu preciso fazer? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Amanhã eu tenho que estar no lugar. Lá na frente. Lá na frente. E se você estiver com alguém que está nessa situação, amorosamente, gradualmente, faça com que ele comece a viver, ou que ela comece a viver, o momento presente. Por isso que muitas vezes, tanto na depressão quanto na ansiedade, o reconhecimento do próprio corpo, o contato com a realidade deste mundo, na Terra, aqui, onde você vive, é a melhor das soluções. É o registro mais amoroso que você pode trazer com essa pessoa. Fazê-la vivenciar o cotidiano. Orientá-la a, quando estiver varrendo o chão, que ela varra o chão. Quando ela estiver vendo TV, que ela veja a TV. O que acontece hoje comigo, e que eu preciso me policiar, TV ligada, celular na mão, computador conectado, um monte de coisa acontecendo simultaneamente e não está vendo nada. Nada. Informações banais trafegando pela nossa consciência e nos dominando, criando registro. Tuf, tuf, tuf. Esse é o primeiro passo, reconhecer que é possível que a pessoa esteja passando por um processo de depressão, por um processo de ansiedade. Quando dá um salto, você começa a compreender que é preciso reconhecer que as programações infantis e as influências dos adultos nos afetaram. Afetou você. É natural isso. Faz parte. Tanto para um lado quanto para outro. Mas para a pessoa que está com o chakra desequilibrado, é potencial que tenha afetado negativamente. É potencial, pode ser. É o grande caminho. Então, poxa vida, deixa eu ver aqui qual foi a minha relação com a minha mãe. Por que eu estou repetindo este processo e sempre que eu me relaciono com mulheres, eu tenho este tipo de postura, este tipo de comportamento? Por que eu estou permitindo que as pessoas me expulsem dos ambientes para onde eu vou? Comece a se questionar nas repetições que estão acontecendo para que a ativação do chakra tenha mais efeito. Saber que as pessoas lhe contaram verdades. Vou repetir porque a moto passou aqui. Saber que as pessoas lhe contaram verdades, mas que elas contaram mentiras. Ou seja, muitas vezes, mentiras contadas para cada um de nós são as verdades das outras pessoas. Todos nós temos coisas muito boas, potenciais desafios maravilhosos, mas também temos as nossas fragilidades. Quando a gente consegue reconhecer essas fragilidades, mesmo que você não consiga mudar aquilo com a pessoa ou com a situação naquele momento, mas reconheça. Parta deste primeiro estágio. Lembre-se, nós estamos no primeiro estágio, não avançamos ainda. Reconhecer que há um impulso da força vital e sua ação na sua vida. Você tem uma potência da criação em você. E na medida em que você descobre e começa a se relacionar com isso, tem coisas melhores acontecendo. E por último, reconhecer que somente você é
responsável por qualquer coisa, por qualquer situação que aconteça em sua vida. Somente você é responsável por qualquer coisa que aconteça em sua vida. Quando você parar de cuidar, se for esse o seu caso, quando você parar de cuidar da vida de outras pessoas e passar a cuidar da própria vida, a sua vida muda. É simples assim, mas difícil de fazer quando a gente não consegue reconhecer isso. Tá aí. Reconhecer que precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda, que você está buscando, que você precisa de um psicólogo, de um terapeuta, de um mestre espiritual, de alguém que vai lhe ajudar. Olha, mesmo que você vá procurar uma igreja, você precisa encontrar alguém que vai lhe aterrar nesta fase. Fazer você ficar com os pés no chão, no agora, na consciência. Não adianta, para quem está com esse desequilíbrio neste chakra, você querer saber das suas vidas passadas. Perdão. Querer saber qual a sua origem estelar. Se você não cuidou do básico, chakra da base. Se você conhece alguém que esteja assim, ou se você está assim, entenda. Nesta fase, neste momento, o que precisa ser feito é aterramento. Cuidar da sua sobrevivência, da garantia da sua vida, de trazer melhores reflexões para a sua vida. Vão te chamar de egoísta, eu já disse, não tem problema. Não tem problema. Mas vá cuidar da sua vida. Bonito isso, hein? Muito bem, estamos avançando para o final aqui, mas cuide dos pequenos fantasmas. Os questionamentos que você vai fazendo, vai trazendo as reflexões maiores a respeito dos fantasmas, para que eles vão despertar coisas da sua vida. Aí você começa a fazer pergunta: quem sou eu? Quem é o outro? Qual é o meu papel na vida? Coisas fundamentais. Reconhecer que você é um reflexo do absoluto é um passo fundamental para a sua modificação. Aqui, a sua consciência começa a saltar. Você vai precisar de um ponto de apoio. E o ponto de apoio pode ser um psicólogo, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um amigo, mas precisa ter clareza se esse amigo tem a condição efetiva de lhe orientar nesse sentido, para que você consiga mover esta pedra gigantesca que talvez esteja sentindo neste momento. O seu ponto de apoio, eu procuro sempre direcionar nesse sentido, é reconhecer a presença de Deus em sua vida. Reconhecer que Deus é a sua potência, que você é Deus, que você é o Criador, que Ele é tudo o que existe. Ele é a vida. Ele não existe, Ele é a vida. E Ele é dentro de você, dentro de mim, dentro de todas as pessoas e de todas as coisas que existem. Só uma coisa que eu gosto, antes da gente avançar para o fim aqui. Eu digo sempre que a insatisfação, se você está se sentindo incomodado, esse é o primeiro despertar. Porque muitas vezes, eu falei isso hoje para uma amiga de coração, amo de paixão, e disse, muitas vezes, nós passamos a vida inteira satisfeitos, felizes, satisfeitos, numa zona confortável de colocação. Porque até para vivenciar a dor, as pessoas se adaptam. E os atalhos de comportamentos, atalhos psíquicos,
Eles vão fazer a pessoa repetir o comportamento porque é mais fácil, vai gastar menos energia, porque é mais corriqueiro, porque é mais comum. O cérebro, ele vai forçar você a repetir o comportamento, porque ele quer economizar energia, então é prático. Por isso que os processos de mudança, eles demoram, né? Fala-se de 21 dias, 30 dias, é um processo. Outro dia eu estava ouvindo um pastor falar, aqui perto de casa, mas é comum isso, as pessoas falam. Se você quer um milagre, suporte o processo. O milagre é um processo. Até para um milagre você tem que se deslocar a Jesus Cristo, seja na oração, seja na fisicalidade. A mulher que estava jorrando sangue, que estava doente, teve que passar pela multidão. O cego teve que ir até Jesus, depois teve que ir lavar os olhos na piscina lá de Siloé. Assim é com tudo. Então, o caminho curto, o atalho, é o caminho confortável. Se você neste momento está sentindo uma insatisfação, e o meu papel hoje é esse, deixar você insatisfeito, provocar questionamentos, então é o primeiro estágio destes primeiros despertares. O chakra da base, ele é um objetivo muito forte de clareza na sua consciência, e agora nós estamos encerrando. Ele é o reflexo do aterramento, nós já falamos isso, de se conectar com a presença Terra, com Gaia, ser filho de Gaia e com consciência. E ele provoca conexão, quando você tem essa conscientização. Da mesma forma, ele traz o aspecto da sobrevivência. E ele faz o quê? Ele faz com que você desenvolva a agressividade. Porque o livro Sete Fala traz uma vivência dos Lumianos, milênios antes da Atlântida, do reino de Mu, muitos anos, milênios. Uma civilização muito antiga também, que acabou. Eles se desenvolveram tanto espiritualmente, mas tanto, que desenvolveram o medo de ser agressivos. E por eles terem desenvolvido o medo de ser agressivo, eles não conseguiam, toda a genética deles foi alterada, porque eles não conseguiam nem matar as plantas para comer. Quem dirá os animais? A agressividade deles era zero. Eles tiveram inúmeros problemas e por conta disso caíram. Parece estranho falar disso, mas nós ficamos falando de espiritualidade. Mesmo na transição para a quinta D, ainda que os nossos corpos já estão sofrendo mutações, nós estaremos, deixa eu falar, ainda que nós estejamos na quinta D, nós ainda estaremos aqui, vivendo esta realidade ampliada, melhorada, infinitamente melhorada. Mas há uma transição acontecendo, e até que ela se finalize, você precisa viver aqui. Isso precisa ficar claro. Então é necessário ter uma certa agressividade, no sentido de sair, agressividade positiva, no sentido, não é para sair batendo em ninguém, não. No sentido de sair no mundo, buscar o seu emprego, buscar o seu trabalho, buscar construir a sua empresa, fazer o teu negócio, fazer para você conseguir namorar, para você conseguir se relacionar. Agressividade de relacionamento. Nesse sentido, precisa mover. A sobrevivência faz você se mover, a necessidade da sobrevivência. O corpo vai trazer o reconhecimento. Reconhecer fisicamente. Se toque, mesmo quando for tomar banho, sinta. Se conecte com o seu corpo, sinta a água caindo no seu corpo. Quando tiver a oportunidade, vá na rua, coloque o pé na terra. Vibre na frequência da terra. Porque hoje a gente vive em apartamentos, em casas e tudo, a terra ficou distante demais.
o alimento, que faz parte dessa conexão do chakra da base, que é aquilo que nós nos nutrimos. A nutrição, de novo, vou falar, não é ligada apenas ao alimento físico que você consome. Mas as relações que você estabelece é uma forma de alimentação. Você está se nutrindo de amizades. Que tipo de amizade que você está permitindo que chegue até você? São pessoas que estão nutrindo a tua vida? São pessoas que estão alimentando a sua consciência positivamente? Ou estão se associando a você apenas para extrair a tua vibração, a tua energia e consumir e criando um vínculo, às vezes doentio, de vítima e algoz, de algoz e vítima? Enfim, tem tantos. Nós vamos falar disso mais para frente, na próxima aula, provavelmente. Então, reflita. Qual é o alimento que você está trazendo para o seu interior? E por último, ele fala de começo. E a minha tradução é fundamento. Fundamento. Quais são os fundamentos da sua vida? Quais são as crenças que limitaram ou que fizeram com que você crescesse? Quais são as convicções que você tem? Qual é a sua estrutura familiar, consciente? Como você se relaciona efetivamente com tudo aquilo que trouxe você até aqui? Qual a sua relação? Nós vamos falar de ancestralidade, mas eu vou dar uma pinçada aqui. Qual a sua relação com os seus ancestrais? Este é o trabalho. Esta é a conexão. Eu espero que esta aula tenha sido motivo de reflexão profunda. Eu estou entregando, ou buscando entregar o melhor daquilo que eu consegui compreender com essa inspiração de Quetzalcoatl. Fazendo com que este caminho da serpente emplumada seja para você um caminho de descoberta, de realizações, de aprofundamento no ser. Eu agradeço a sua presença aqui e te espero na meditação. Daqui a pouquinho já vou colocar aqui na sequência para você. Aproveite. Agora, se conecte com essa vibração do seu chakra da base. Vivencie essa experiência agora na sua totalidade. Não permita, enquanto estiver fazendo a meditação, que ninguém lhe interrompa. Avise as pessoas, se você estiver num ambiente que compartilhe com outras pessoas, coloque uma plaquinha no quarto. Estou meditando, não interrompa, por favor. Né? Mas se dê essa oportunidade. Porque com tudo isso que nós falamos aqui, o seu centro energético foi mobilizado. E ao se mobilizar o seu centro energético, você começou a ativá-lo. Eu estou muito feliz com você, que você tenha passado por esse estágio. Vivencie a meditação e vamos nos encontrar amanhã para a próxima aula. Repito, faça uma aula e uma meditação por dia apenas. Não faça duas. Saia depois da meditação, vá andar se você puder, vá refletir sobre a vida, vá se conectar. E nunca faça a meditação sem fazer a aula. Até breve. Agradeço e já nos encontraremos.